Você já ouviu falar do milagre do machado que flutuou? Uma história aparentemente pequena, escondida nas páginas do Antigo Testamento, mas carregada de significados profundos para a nossa vida espiritual. Em 2 Reis, capítulo 6, encontramos um acontecimento extraordinário durante o ministério do profeta Eliseu. Um simples machado de ferro, perdido no fundo de um rio, é trazido de volta à superfície pelo poder de Deus. À primeira vista, pode parecer apenas um detalhe curioso, quase irrelevante diante de tantos grandes milagres bíblicos. Afinal, estamos falando de um pedaço de ferro que caiu na água. Mas será que Deus se importaria com algo tão pequeno? A resposta é surpreendente. Sim, ele se importa. E essa passagem nos revela um Deus que não apenas move montanhas, mas também se envolve em nossas necessidades mais simples e cotidianas. Neste vídeo, vamos explorar o contexto histórico desse milagre, entender a importância do machado na época, o que ele representava para aqueles jovens, e descobrir por que o Senhor escolheu intervir em uma situação aparentemente comum. No final, você vai perceber que este milagre não é apenas sobre um machado que flutua, mas sobre um Deus que continua a agir em cada detalhe da sua vida. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus cuida até das pequenas coisas. O milagre do machado acontece em um tempo turbulento da história de Israel. O profeta Eliseu estava ativo durante o reinado de reis que muitas vezes se desviavam dos caminhos do Senhor. A idolatria, os conflitos políticos e as constantes guerras com nações vizinhas como a Síria eram parte do cenário da época. Nesse contexto, a fidelidade ao Deus de Israel era constantemente desafiada. Em meio a essa realidade, Deus levantou Eliseu como sucessor do profeta Elias. Enquanto Elias foi marcado por confrontos grandiosos e milagres de fogo, Eliseu ficou conhecido por milagres que tocavam diretamente a vida cotidiana do povo. Ele não apenas profetizava diante de reis, mas também cuidava de viúvas, multiplicava azeite, curava doentes e, como veremos, até se preocupava com a perda de um simples machado. Um detalhe essencial é que Eliseu liderava a escola dos profetas. Esses jovens eram treinados para manter viva a fé no Senhor em meio à corrupção espiritual da nação. Eles viviam em comunidade, aprendiam a palavra e buscavam ser usados por Deus em meio a uma sociedade que se afastava cada vez mais da aliança com o Senhor. Foi justamente entre esses discípulos que o episódio do machado ocorreu. Ao perceberem que o local onde viviam estava pequeno para todos, eles decidiram expandir suas moradias. E aqui entra o machado, ferramenta fundamental naquela época, mas também rara e de grande valor, já que o ferro era caro e não estava ao alcance de qualquer pessoa. Esse detalhe, um machado emprestado, dá início a uma lição poderosa. Deus se importa não só com os grandes acontecimentos, mas também com as aflições pessoais e aparentemente insignificantes. Para entendermos a profundidade deste milagre, precisamos primeiro compreender o valor do machado naquela época. Hoje, talvez possamos imaginar um machado como uma ferramenta simples, facilmente encontrada em qualquer loja de materiais. Mas no tempo do profeta Eliseu, o ferro era um bem precioso. As ferramentas de ferro eram caras e escassas, geralmente acessíveis apenas a quem tinha condições. O texto de 2 Reis capítulo 6 e versículo 5 nos revela um detalhe importante. O machado era emprestado. Isso mostra que o jovem profeta não possuía recursos próprios para ter uma ferramenta assim. Ele precisou pedir emprestado para poder trabalhar na ampliação da moradia da escola dos profetas. Aqui, percebemos duas coisas: a humildade desse servo de Deus e, ao mesmo tempo, a seriedade do problema quando o ferro caiu no rio. Não era apenas uma perda material, mas também uma dívida, uma responsabilidade que ele não tinha como arcar. Esse detalhe coloca ainda mais peso na situação. Imagine o coração desse jovem. Além do trabalho interrompido, havia a angústia de ter perdido algo que não era dele. Era uma questão de honra e honestidade. Ele se volta imediatamente ao profeta Eliseu, demonstrando dependência não só de sua liderança,
mas do poder de Deus para resolver o impossível. Esse ponto nos ensina algo poderoso. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem pequenas diante dos olhos dos outros, mas que para nós têm um peso enorme. E assim como aquele jovem não tinha como resolver sozinho, nós também, muitas vezes, chegamos ao limite das nossas forças. Mas é exatamente nesses momentos que Deus se revela como aquele que intervém e nos mostra que Ele se importa até com aquilo que para muitos poderia parecer irrelevante. O texto bíblico nos conduz até a cena central. Os jovens profetas estão trabalhando na beira do Jordão, cortando madeira para construir um lugar maior onde pudessem habitar. Tudo parecia ir bem, até que um detalhe muda o rumo da história. E sucedeu que, enquanto um deles derrubava uma viga, o ferro caiu na água. E ele clamou e disse: "Ai, meu senhor", pois era emprestado. Aqui vemos a aflição sincera de um coração preocupado. O ferro do machado não caiu em qualquer lugar, mas justamente no Rio Jordão, conhecido por sua profundidade e correnteza. Humanamente falando, recuperar aquele ferro era impossível. Não havia tecnologia de mergulho, nem ferramentas adequadas para buscar algo no fundo. O que estava perdido parecia perdido para sempre. A reação imediata do jovem é significativa. Ele não tenta esconder sua falha, nem fugir da responsabilidade. Ele corre até Eliseu e clama por ajuda. Essa atitude nos ensina que, quando enfrentamos perdas, por menores que sejam, não devemos carregar o peso sozinhos. Devemos levar nossa aflição ao Senhor, reconhecendo nossa incapacidade e confiando no seu poder. O grito, "Ai, meu Senhor", expressa não apenas desespero, mas também dependência. Ele sabia que não poderia resolver, mas cria que Deus poderia agir através do profeta. Quantas vezes nós também enfrentamos situações em que algo de valor parece se perder em nossas vidas, um sonho, uma oportunidade, uma amizade, ou até mesmo a paz interior. Nessas horas, o que fazemos? Guardamos a dor em silêncio ou clamamos ao Senhor? A história do machado que flutuou nos lembra que Deus ouve até os clamores que parecem pequenos demais para os outros, mas que para nós significam o mundo. Após ouvir o clamor angustiado do jovem, Eliseu toma uma atitude surpreendente. O texto em 2 Reis 6,6 diz: "E o homem de Deus disse: Onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então cortou um pedaço de madeira e o lançou ali, e fez flutuar o ferro." A simplicidade do ato impressiona. Eliseu não mergulha, não chama alguém para procurar, nem utiliza métodos humanos. Ele corta um pedaço de madeira, lança na água e, milagrosamente, o ferro de machado começa a flutuar. Algo que desafia a lógica, porque sabemos que o ferro é pesado e, naturalmente, afunda. Mas ali, diante dos olhos de todos, o impossível aconteceu. O que estava perdido nas profundezas voltou à superfície. Esse detalhe do pedaço de madeira não é apenas uma ação simbólica, mas também carrega significados espirituais profundos. Ao usar algo tão simples, Deus demonstra que o milagre não está nos métodos humanos, mas no seu poder. Ele pega o comum e faz dele um instrumento de manifestação da sua glória. Para aqueles jovens profetas, esse milagre foi uma lição marcante. Deus estava com eles em cada detalhe, e sua presença entre eles se manifestava não só em grandes sinais, mas até mesmo na recuperação de um machado perdido. Isso confirmava que a escola dos profetas não era apenas um lugar de aprendizado, mas também de experiências vivas com o Deus de Israel. Muitas vezes, Deus também age em nossas vidas de formas inesperadas e aparentemente simples. Ele pode usar uma palavra, uma oração, uma pessoa, ou até mesmo uma situação comum para nos mostrar que está presente e que continua operando milagres. O milagre do machado que flutuou vai muito além de um simples objeto recuperado. Ele revela aspectos espirituais profundos que ainda falam diretamente conosco hoje. Primeiro, o machado representa a ferramenta de trabalho. Para aquele jovem profeta, era o instrumento que possibilitava a realização da obra de Deus, construir um lugar para a comunidade dos servos do Senhor. Ao cair na água, parecia que o trabalho estava comprometido, que o propósito seria interrompido.
Mas Deus, ao fazer o ferro flutuar, mostrou que nada pode impedir a continuidade da sua obra. Em segundo lugar, o fato de o machado ser emprestado nos ensina sobre responsabilidade e dependência. Muitas vezes, aquilo que usamos em nossa vida, dons, talentos, recursos, não são nossos, mas vêm de Deus. Somos apenas administradores. Quando algo se perde, é ao Senhor que recorremos, pois dele tudo provém. Há também uma aplicação mais profunda. O ferro no fundo do rio simboliza situações em que algo valioso parece afundar em nossas vidas. Nossa fé, esperança ou até mesmo nossa comunhão com Deus. Assim como aquele machado estava fora do alcance humano, há coisas que não conseguimos recuperar sozinhos. Mas o milagre nos lembra que Deus pode trazer de volta à superfície aquilo que parecia perdido para sempre. Além disso, o pedaço de madeira lançado na água pode ser visto como um prenúncio da cruz de Cristo. Foi por meio da madeira da cruz que Deus fez o impossível. Trouxe vida onde havia morte, reconciliação onde havia separação e esperança onde havia desespero. Assim como o machado ressurgiu das águas, em Cristo podemos experimentar restauração completa. Esse milagre não é apenas uma história distante do Antigo Testamento. Ele traz aplicações muito práticas para a nossa vida hoje. A primeira lição é que Deus se importa com os detalhes. Muitas vezes, pensamos que só devemos levar a Ele os grandes problemas, doenças graves, crises familiares, dificuldades financeiras. Mas o Senhor também se importa com aquilo que parece pequeno, com as perdas que só nós sentimos o peso. Se Ele cuidou de um machado emprestado, quanto mais cuidará do que afeta diretamente a sua vida. A segunda lição é sobre confiança. O jovem profeta não escondeu o problema, não tentou resolvê-lo com suas próprias forças. Ele correu até Eliseu, reconhecendo sua limitação e pedindo ajuda. Da mesma forma, precisamos aprender a depender do Senhor e não da nossa própria capacidade. Muitas vezes é no reconhecimento da nossa fraqueza que experimentamos o poder de Deus. Outra aplicação está no valor da honestidade e da integridade. A angústia daquele jovem não era apenas pelo machado perdido, mas pela responsabilidade de devolver algo que não era dele. Essa preocupação mostra um coração íntegro. Hoje, Deus também nos chama para sermos fiéis em tudo, inclusive naquilo que parece pequeno ou sem importância. Por fim, esse episódio nos lembra da esperança de restauração. Talvez você esteja vivendo um tempo em que algo precioso parece ter se perdido. A paz, a alegria, a fé ou até mesmo relacionamentos. Assim como o machado que estava submerso voltou à superfície, Deus pode trazer de volta aquilo que você achava que estava acabado. O ferro que flutua no Rio Jordão é um lembrete claro de que Deus governa sobre todas as leis da natureza. O ferro, por sua densidade, jamais poderia boiar. Mas quando a ordem vem do Senhor, até aquilo que é contra a lógica humana acontece. Esse milagre mostra que nada é impossível para Deus. Ao longo das Escrituras, vemos repetidas vezes o Senhor intervindo em situações impossíveis. O Mar Vermelho se abrindo, o maná descendo do céu, mortos voltando à vida. Cada um desses episódios nos lembra que o nosso Deus não está limitado pelas leis naturais ou pelas circunstâncias que nos cercam. Ele é o Criador, e tudo está sujeito à sua vontade. No caso do machado, a lição é ainda mais profunda. Se Deus pode fazer o ferro flutuar, será que não pode também restaurar sua vida, sua família, sua saúde, seus sonhos? O Senhor não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso, que age além daquilo que podemos compreender. Esse milagre também confronta a nossa fé. Muitas vezes limitamos Deus àquilo que consideramos razoável ou possível. Mas a palavra nos lembra em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. O mesmo poder que fez o ferro flutuar está disponível hoje para operar em sua vida. Por isso, não importa quão profundo esteja algo que você perdeu, Deus pode trazer à tona novamente. O que parecia afundado, esquecido e sem solução, pode ressurgir pela mão poderosa do Senhor. Ao chegarmos ao final dessa narrativa, percebemos que o milagre do machado que flutuou
não é apenas um detalhe curioso da Bíblia. Ele está carregado de significado histórico, espiritual e profético. Historicamente, mostra o cuidado de Deus com a escola dos profetas, um grupo que mantinha viva a chama da fé em meio à idolatria de Israel. Era a confirmação de que o Senhor estava no meio deles, guiando cada passo, até mesmo nas situações simples do dia a dia. Espiritualmente, esse milagre aponta para a natureza de um Deus que não ignora os clamores dos seus servos, mesmo quando parecem pequenos demais. O machado perdido representava uma responsabilidade, uma dor pessoal. E Deus mostrou que a sua atenção não se volta apenas aos grandes exércitos ou aos reis, mas também aos corações aflitos e sinceros que clamam por ajuda. Profeticamente, a madeira lançada no rio é um símbolo poderoso da cruz de Cristo. Assim como aquele pedaço de madeira fez o ferro retornar à superfície, é pela cruz que nossas vidas, outrora submersas no pecado, são levantadas para uma nova vida em Deus. O machado que flutuou nos aponta para o maior milagre de todos, a salvação em Jesus Cristo. Essa transição nos leva a compreender que o milagre não termina no Jordão. Ele continua vivo e atual, apontando para uma verdade eterna. Deus se importa com você e pode restaurar o que foi perdido, inclusive a sua comunhão com Ele. Essa passagem bíblica nos lembra de que Deus continua sendo o mesmo, poderoso, misericordioso e atencioso aos detalhes da nossa vida. O jovem profeta não tinha como recuperar o que perdeu, mas ao clamar, encontrou em Deus a solução. Assim também é conosco. Existem perdas que não conseguimos restaurar com nossas próprias mãos, mas o Senhor é especialista em devolver o que parecia perdido. O maior exemplo disso é a obra de Jesus Cristo na cruz. Por causa do pecado, estávamos afastados de Deus, como o ferro afundado nas águas do Jordão, presos, sem forças, sem esperança. Mas o Pai lançou a madeira da cruz sobre a história humana, e por meio dela, aquilo que estava perdido foi levantado novamente. Em Cristo, recebemos vida, perdão e salvação. Esse milagre aponta diretamente para o Evangelho. O Deus que se importa com um machado perdido é o mesmo que entregou seu Filho para restaurar a sua alma. E hoje ele pergunta: você deseja entregar sua vida nas mãos dele? Seja qual for a perda que você carrega, paz, alegria, fé ou propósito, saiba que em Jesus tudo pode ser restaurado. Ele não apenas cuida dos detalhes, mas também oferece vida eterna. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. Ore mesmo que com poucas palavras e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Restaura-me e guia-me pelos Teus caminhos. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários: eu recebo a restauração em Cristo. Curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade transformadora.